o que a gente conhece hoje como boletim de voto à distância não existia. Então, como é que funcionava o processo? O acionista mandava uma carta para a companhia fazia um aviso aos acionistas informando que tinha um candidato indicado em todas essas situações por acionistas minoritários, certo. E isso oportunizava os acionistas a votarem. Naquela época, os estrangeiros eram representados por um escritório de advocacia, que no caso era o escritório desse advogado que eu falei. Uhum. Então, eles recebiam essa informação da companhia, recebiam através de um sistema de votação, que é da Broadridge, da própria ISS, em que eles registravam o voto deles. Esse escritório recebia, com procurações de uma dezena, uma centena de fundos de investimento, estrangeiros e nacionais, e apresentavam os votos, né, que eram distribuídos não só nos minoritários, mas também nos outros candidatos. Certo. Né? Na maioria das vezes a gente conseguia eleger o candidato. Muitas vezes a gente não tinha concorrência, algumas vezes acontecia concorrência. Eu acho que é um pouco de falta de organização dos minoritários, mas isso é uma coisa que evoluiu bastante. Entre 2012 e 2025 a gente está falando de uma evolução assim, muito grande, de um processo bastante complexo de se materializar. Sim. Hoje para o voto à distância, que é proferido através dessas plataformas também, que é o boletim de voto à distância, criado pela B3, né, e regulamentado pela CVM, certo. Mas também pelo proxy card, que é o voto dos detentores de ADRs, que são as nossas ações emitidas em... Continuam tendo representante aqui, por exemplo, um escritório de advocacia que vai fazer a ponte para o voto do... Algumas vezes sim, né, mas hoje, através do BVD, é direto para a companhia, vai via a cadeia de votação, chega no custodiante, o custodiante manda para o depositário manda para o custodiante, e ele encaminha para a companhia. Então, a companhia recebe esse mapa, que a gente chama do mapa do escriturador, com os votos de todos os candidatos, né, e depois ele consolida com o que ele recebe diretamente. A companhia hoje está bem facilitado o processo. Hoje a companhia pode receber por e-mail o voto. Né? Então, preenche o BVD, instrui com os documentos que comprovam a legitimidade do acionista, seja ele pessoa física ou jurídica. Perfeito. E é feito o cômputo dos votos. E o voto não é obrigatório, né? E como é que você elege com base nos votos que tem? Então, se vamos supor, a empresa tem 100, um exemplo hipotético, a empresa tem 100 acionistas, chegou à assembleia, 50 votaram. Aí desses 50 é a proporção de acordo com aqueles 50. Se a gente chegar numa assembleia dessa com 50 que votaram, é muito difícil de eleger um minoritário, porque geralmente a gente está falando de empresa com controlador, que já tem metade, né? Ele já larga com a metade. Sim, lá é verdade. Mas a gente tem duas eleições, assim, para ser prático. A eleição da ON e da PN. Okay. A eleição da PN é sempre uma eleição em separado. Eleição do colégio de preferencialistas. A eleição de ON pode ser majoritária ou por voto múltiplo. Okay. Né? Então, para o minoritário ter êxito num processo eleitoral, ele tem que pedir o voto múltiplo. Essa é a razão de ter acontecido durante esses anos algumas situações que eu tenho algum orgulho de ter participado. Foi o primeiro voto múltiplo na Eletrobras em 2016, o primeiro voto múltiplo na Petrobras em 2020 e o primeiro voto múltiplo na Vale em 2021. Porque você fala de PN, então você está tirando o novo mercado aí, porque novo mercado é só ON, né? Novo mercado é só ON. Só ON. Então, PN está falando nível 1, nível 2. Nível 1 e nível 2. Como é que funciona exatamente esse voto múltiplo? Porque eu estou imaginando uma campanha, você vai falar com um monte de acionistas minoritários para expor, esse candidato ele é XYZ aqui, para daí essa pessoa votar. Mas como é que isso... O que é um voto múltiplo exatamente? Um voto múltiplo é a possibilidade do acionista concentrar os votos dele num único candidato. Ok. Né? Então, de 10 candidatos, esse acionista pode concentrar o voto num único candidato. Ele aumenta a possibilidade desse candidato ser eleito. Perfeito. Né? Porque o controlador, ele já tem... A maior parte. Numa empresa com controle, ele tem mais de 50% das ações com direito a voto. Então, ele vai eleger a maioria. Né? Mas quando você pede voto múltiplo, você pode conseguir eleger até quase a metade. Né? Então, eu vou no caso mais emblemático, é o caso da Petrobras.
A Petrobras, até 2020, só fez processo de eleição em separado. O que é o processo de eleição em separado? Nas estatais, a ON tem o direito de eleger um conselheiro, independente da quantidade de ações que o minoritário tiver. Nas preferenciais, você precisa fazer um colégio eleitoral de 10% do capital. Tá? Até 2020, eram lançados apenas 2 candidatos e somente 2 dos atuais 11 membros eram eleitos pelos minoritários. Em 2020 foi a primeira vez que a gente fez um processo de votação pelo voto múltiplo, certo, onde os minoritários elegeram um terceiro conselheiro. Em 2021, novamente, só que em 2021 nós lançamos 2 candidatos. E a gente teve um problema no cômputo dos votos, acabou sendo eleito apenas mais um pelo voto múltiplo. Em 2022 isso acabou.